Voltando um pouco ao 40 para dar sequência do 41 que a gente até já tinha começado. Alerta de princípios que talvez evitasse a nosso autor descobrir com uma ingenuidade ímpar a correspondência textual das categorias da gramática de sua infância nas relações da realidade. Ele era polonês, provavelmente um judeu polonês, porque ele veio com a família para os Estados Unidos. Então, pode ser que a língua, além de ele falar o polonês, ele tivesse familiaridade com o íris, não sei. Esse monumento, depois ele aprendeu inglês, mas ele nasceu inscrito dentro de outra língua. Esse monumento de ingenuidade, aliás, de espécie bastante comum nessas questões, não mereceria tantas atenções se não fosse obra de um psicanalista. Porque se não é psicanalista, pode fazer o que ele quiser com o rato, com o carro. Hoje um camarada estava defendendo a psicologia experimental para mim, dizendo que eu estava atacando, ele viu o vídeo. Aí falou comigo, olha só, você está atacando, que tem experiência com os carneiros. Sim, perfeitamente, os carneiros não falam língua nenhuma, a não ser se comunicar da maneira que eles têm para se comunicar com uma linguagem de carneiro, mas é diferente, aquela forçagem que Lacan fala que ele considera que os etologistas têm razão com relação às gaivotas. Né? E que você pode fazer o carneiro, fazer mal. Eu sei, eu mexi com rato e mexi com muitos bichinhos, né? Inclusive tive animais domésticos que eu tive que treinar, né? Vocês desculpem, está tendo um jogo do Flamengo emocionante aqui fora do meu escritório, vai ter gritaria. Esse monumento de ingenuidade, aliás, de espécie bastante comum nessas questões, não mereceria tantas atenções se não fosse obra de um psicanalista, ou melhor, de alguém que nele reúne, como que por acaso, tudo o que se produz numa certa tendência da psicanálise, que esse é o máximo, reúne nele tudo o que representa a tendência, que vai se chamar psicologia do ego, a título de teoria do ego ou de técnica de análise das defesas. Eu não sei se vocês leram os mecanismos de defesa, é uma beleza, uma coisa maravilhosa. É aquele que eu já falei que eu já esqueci todos, não consegui lembrar de nenhum, só para fazer a prova. Ainda por cima, oposto à experiência freudiana, assim manifestando, a contrário, a coerência de uma sadia concepção da linguagem com a manutenção dessa experiência. Pois a descoberta de Freud é a do campo das incidências na natureza do homem, de suas relações com a ordem simbólica e do remontar de seu sentido às instâncias mais radicais da simbolização no ser. Desconhecer isso é condenar a descoberta ao esquecimento, a experiência, à ruína. Então, se ele desconhece isso tudo que o Freud se deu o trabalho de montar, de remontar, a coisa mais importante, essas instâncias mais radicais da simbolização no ser, ele desconhecendo isso, ele condena a descoberta freudiana ao esquecimento e a experiência freudiana à ruína, trazendo essa psicologia experimental para dentro da psicanálise. E declaramos como uma afirmação que não pode ser isolada da seriedade de nossa colocação atual,
que a presença do supra-evocado rato lavador na poltrona, em que a timidez de Freud, a nos fiarmos em nosso autor, teria confinado o analista, colocando-o atrás do divã, nos pareceria preferível a do sábio que sustenta sobre a linguagem e a fala semelhante e a fala semelhante discurso. Vou repetir porque nem eu invento por aqui. E declaramos como a afirmação que não pode ser isolada da seriedade de nossa colocação atual, que a presença do supra-evocado rato lavrador na poltrona em que a timidez de Freud... Vocês sabem que o Freud se sentava atrás porque era tímido, tinha vergonha, né? A nos fiarmos em nosso autor... Quer dizer, ele bota o rato lavador, a história do lavador no lugar do analista, né? Da situação da psicanálise. Enfia. Teria confinado o analista, colocando-o atrás do divã, nos pareceria preferível a do sábio que sustenta sobre a linguagem e a fala semelhante discurso. Pois o rato lavador, pelo menos, graças a Jacques Prévert, uma pedra, duas casas, três ruínas, quatro coveiros, um jardim, algumas flores, um rato lavador. A nota diz une pierre, deux maisons, trois ruines, quatre fossoyeurs, un jardin, des fleurs, un raton laveur. Entrou para sempre no bestiário poético e, como tal, participa em uma essência da função eminente do símbolo. Eminente é importante. Mas o ser, a nossa semelhança que assim professa o desconhecimento sistemático dessa função, bane-se para sempre de tudo o que possa ser por ela chamado a existir. Por conseguinte, a questão do lugar que cabe ao citado semelhante na classificação natural nos pareceria decorrer apenas de um humanismo fora de propósito, se seu discurso, ao se cruzar com uma técnica da fala da qual detemos a guarda, nós psicanalistas tomamos conta disso, né? Não fosse fecundo demais, inclusive gerando nela monstros estéreis. Que se saiba, portanto, já que ele também se vangloria de desafiar a censura de antropomorfismo, que este é o último termo de que nos serviríamos para dizer que ele faz de seu ser o padrão de todas as coisas. Voltemos a nosso objeto simbólico, que por sua vez é muito consistente em sua matéria, ainda que tenha perdido o peso de seu uso, mas cujo sentido imponderável, não se pode pesar, acarretará deslocamentos a certo peso. Estarão aí, portanto, a lei e a linguagem? Talvez ainda não. Aqui paramos. Eu acho que esse aí não foi necessário traduzir, é um texto bonito, não tem grandes palavras para serem, para você precisar ir ao dício, não está barroco, é só o Lacan falando. Portanto, eu acho que deu para a gente atravessar os parágrafos sem obstáculo.
E vocês reparem que ele está, conforme eu falei, caminhando cada vez mais para a questão do objeto simbólico, da linguagem, das funções dentro da linguagem, da questão do deslocamento, enfim, ele vai começar a trabalhar agora com a linguagem, tá? E eu avisei isso desde lá de trás. A gente já saiu da situação do absurdo, que é tentar botar behaviorismo dentro da psicanálise. Ele já mostrou a ingenuidade do homem, já mostrou até, talvez, as razões pelas quais o homem teve essa ingenuidade, porque não se dá conta que ele nasceu mergulhado numa língua, que a gente nasce, e que essa língua, ela é mais do que a gente é que vai tomando posse dessas palavras, né? vai sendo incluído dentro desse código. A lei, lembra quando ele falou, ninguém pode desconhecer a lei? A língua tem a sua lei. Ele fala na gramática, né, que é exatamente esse conjunto de princípios que regem o funcionamento da língua. Então, tudo isso ele vai mostrar para mostrar que o seu Máximo se equivocou completamente, mas ao mesmo tempo que era conveniente a psicologia do ego, daí que foi tão bem recebido em 1944, tá? Bom, a gente vai ficar aqui e vai dar continuidade. Então, a gente passou pelo 40, 41, 42, 43, terminou no 43, aqui tá o 43 ainda, que é enorme. A gente vai entrar no 44 agora.